Você já sentiu que estava falando sozinho? Já orou com o coração apertado, esperando um sinal, uma resposta, qualquer coisa? E tudo o que recebeu foi silêncio? Há momentos em que a vida parece fechar todas as portas ao mesmo tempo. O telefone não toca, as oportunidades não aparecem, as forças diminuem. E dentro da gente nasce uma pergunta difícil de admitir. Será que Deus ainda está ouvindo? Talvez você esteja vivendo exatamente assim agora. Com medo do amanhã, com dúvidas que ninguém vê, com um peso que você tenta carregar sozinho para não preocupar ninguém. Mas hoje eu quero te contar uma história. A história de alguém que também acreditou que estava sozinho, até descobrir que o silêncio não era abandono, era preparação. Era fim de tarde quando Daniel percebeu que o silêncio da casa fazia mais barulho do que qualquer discussão. O relógio marcava 18h17, mas para ele o tempo parecia ter congelado no momento em que recebeu a notícia que mudou sua vida. A empresa onde trabalhava havia fechado as portas sem aviso. Em poucos minutos, anos de dedicação desapareceram. Sentado no chão da sala, com as costas apoiadas no sofá e os olhos perdidos no vazio, ele tentava entender como contaria aquilo para a esposa e para a filha pequena, que acreditava que o pai podia resolver qualquer coisa. O peso da responsabilidade apertava seu peito. Ele tentou orar, mas as palavras não saíam. Só havia silêncio. Nos dias seguintes, as contas começaram a se acumular sobre a mesa. Os currículos enviados não recebiam resposta. O telefone permanecia mudo. À noite, enquanto todos dormiam, Daniel caminhava pela casa escura, lutando contra pensamentos que sussurravam que talvez ele tivesse falhado, que talvez não fosse forte o suficiente, que talvez o céu estivesse distante demais para ouvir alguém tão comum quanto ele. A dúvida começou a crescer como uma sombra. Ele sempre acreditou na providência divina, mas agora, diante da pressão, sua fé parecia pequena demais. Até que, numa madrugada difícil, entrou no quarto da filha e a viu dormindo abraçada a um desenho. No papel estavam 3 figuras de mãos dadas e acima delas um sol sorridente. Ao lado, escrito com letras tortas: Papai, Deus cuida da gente. Aquelas palavras simples quebraram algo dentro dele. Ali, ajoelhado ao lado da cama, Daniel finalmente conseguiu orar. Não com frases bonitas. Apenas disse: Eu não entendo, mas eu preciso de ti. E naquele momento, o silêncio já não parecia abandono. Parecia um espaço onde algo invisível estava começando a se mover. Na manhã seguinte, nada havia mudado do lado de fora. O desemprego continuava real. As contas não tinham desaparecido, mas algo havia mudado dentro dele. Daniel decidiu que caminharia um dia de cada vez. Atualizou o currículo. Saiu pessoalmente para entregar em empresas, enfrentou portas fechadas e respostas negativas. Em cada não, respirava fundo e lembrava do desenho da filha. Em uma tarde comum, enquanto aguardava em uma recepção, conheceu um senhor idoso que puxou conversa ao perceber seu semblante cansado. Daniel não queria falar, mas acabou compartilhando sua situação. O senhor ouviu com atenção e disse algo que ecoaria por semanas. Existem fases em que Deus trabalha no invisível. A gente pensa que nada está acontecendo, mas é ali que Ele está alinhando aquilo que ainda não conseguimos enxergar. Aquela frase não resolveu seus problemas imediatamente, mas plantou esperança. Naquela noite, Daniel conversou com a família com sinceridade. Não fingiu força, não escondeu o medo, e encontrou apoio onde temia encontrar cobrança. A esposa segurou sua mão e disse que enfrentariam juntos. A filha o abraçou como se nada pudesse ser maior do que aquele amor. Daniel começou a entender que, às vezes, o milagre começa na união, na coragem de continuar mesmo sem garantias. Pequenas oportunidades surgiram. Trabalhos temporários, projetos simples, nada grandioso, mas suficiente para manter a esperança acesa. Ele aprendeu que fé não é ausência de medo, é decisão de confiar apesar dele. Meses depois, quando já não carregava o desespero dos primeiros dias, Daniel recebeu uma ligação inesperada. Uma empresa queria entrevistá-lo para uma vaga que combinava exatamente com sua experiência. A entrevista foi diferente de todas as outras, porque ele já não falava movido pelo medo de perder, mas pela gratidão de ter aprendido. Dias depois veio a resposta positiva. A vaga era dele, mas surpreendentemente o maior milagre não foi o emprego, foi a transformação interior. Daniel percebeu que o silêncio que tanto o assustou havia construído nele uma fé mais profunda, uma confiança mais madura e uma família mais unida. Ele entendeu que o céu responde sim, mas nem sempre com sinais imediatos.
Às vezes a resposta é força para continuar. É resistência quando tudo parece desmoronar. É paz no meio da incerteza. Talvez você esteja vivendo o seu período de silêncio agora. Talvez esteja esperando uma resposta que parece não chegar. Mas isso não significa que você está sozinho. Pode ser que neste exato momento, algo esteja sendo alinhado no invisível. Se essa história falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também esteja precisando ouvir que o silêncio não é o fim da história. Às vezes é apenas o começo da resposta que vai transformar tudo.